Jorge, antes conversamos a respeito das características empreendedoras e como uma empresa pode fazer para avaliar esses perfis das pessoas dentro de uma organização, tentando enxergar, né, que pessoas têm dentro da sua equipe que tem essas características natas. Mas vamos conversar um pouquinho da pessoa física, de uma pessoa só, porque muitas que podem estar nos assistindo, a nossa audiência, podem estar desempregadas ou terem sido demitidas ou estão pensando em abrir o seu negócio, trabalham em algum lugar. E como elas podem se beneficiar com o uso da ferramenta? Como elas podem se autoavaliar e descobrir se tem as principais características empreendedoras, qual é a intensidade disso e se não tem as principais, como ela pode desenvolver, quais são os pontos fortes e fracos que ela pode fazer. Então é isso que nós podemos e devemos conversar agora um pouquinho. Certo. O laudo no sistema autoimagem, ele é composto de 2 gráficos, um gráfico comportamental que distingue as 4 ênfases principais: sou empreendedor ou não, me comunico bem ou não, tenho agilidade ou não, busco resultados, sou formal ou informal. O segundo gráfico são as atitudes em decorrência desse comportamento. E dessas atitudes e comportamento são 23 diagnósticos que o laudo faz. E disso aí, tu podes tirar uma série, o sistema já te indica quais os pontos que tu deve tratar. Ele não chama de pontos fracos, as pessoas não gostam que se fale nos seus pontos fracos. Está apontado lá como observações, ou seja, os pontos que eu preciso tratar. Não é tratar com um analista nem com um psiquiatra, é como eu... Pontos de melhorias. Os pontos que eu preciso melhorar. Por exemplo, eu preciso me comunicar melhor, eu preciso ter uma visão... Me centrar mais e ter uma visão geral do negócio. Eu estou muito focado no que eu estou fazendo, em casos de liderança, no caso, né? Eu sou comunicativo ou não, eu tenho agilidade ou não, eu sou teimoso, a pessoa é muito inflexível. Então a ferramenta vai te apontar os pontos que ninguém vai precisar te dizer isso, a ferramenta vai acusar. Vai mostrar esses pontos. Trata esses pontos aqui, que nós chamamos de observações. Né? Trata esses pontos, e são pontos facinhos de tratar, porque a avaliação de perfil comportamental ele não é uma análise psicológica, é uma ferramenta psicométrica, ela só mede o comportamento, ok? Não mede personalidade, porque aí já são outros tipos de ferramenta. Essa mede comportamento. Jorge, uma vez que uma empresa, né, ou um gestor, ele tem de posse lá a avaliação do perfil comportamental de uma pessoa e ele sabe, ele está vendo ali o comportamento, as características, a ferramenta ela dá indicativo de como fazer a gestão sobre essa pessoa? Sem dúvida. Podia dar um exemplo? Nós costumamos dizer que a ferramenta, uma vez o candidato avaliado, o profissional avaliado, né, compõe também do relatório o endereço da pessoa, como a pessoa gosta de ser tratada, como o gestor deve administrar essa pessoa. Se a pessoa gosta de independência, ela gosta de trabalhar livre, a pessoa não gosta de pressão, ou tem que fazer follow-up seguido com essa pessoa, enfim, dá exatamente como o gestor deve gerir aquela pessoa, como deve administrar aquela pessoa. Certo. Ok? Inclusive, tu acha que não gosta de pressão e tem aquelas pessoas que tu tem que colocar uma certa pressão. Colocar pressão. Isso, a pessoa de posse de um relatório, ela pode, do relatório do perfil, ela pode fazer a gestão sobre essa pessoa. Nós chamamos isso de gerenciamento das ênfases comportamentais. Certo. Ok? Ele estaria descrito de como o gestor, ou como a própria pessoa, ela vai se identificar e realmente eu gosto que me tratem assim, enfim, isso fica para o gestor também, né? É estranho dizer isso, mas é o endereço comportamental da pessoa. Certo. Jorge, muito obrigado por ter vindo aqui na Casa dos Experts conversar um pouquinho sobre avaliação de perfil comportamental. Jorge Scherer, que nos brinda aí com uma ferramenta de avaliação de perfil comportamental que ajuda as empresas a descobrir o perfil da função,
e o perfil do candidato para aquela função, ou até mesmo as pessoas que já estão trabalhando, de avaliar o quanto elas estão aderentes ou não àquele perfil. Então, você pode avaliar gestores, pode avaliar vendedores, que sempre são funções muito difíceis de conhecer o perfil adequado ou não para aquela função. Então, se você gostou desse assunto, acesse a casadosexperts.com.br e saiba um pouco mais sobre essa ferramenta de avaliação de perfil comportamental. Jorge, muito obrigado, até uma próxima. Nos falamos. Obrigado, valeu.